tá? No final da aula aqui eu mando lá, tá bom? Então essa aqui, gente, é a nossa 8ª quinzena, tá? Finalzinho da aula lá eu posto no grupo para vocês. Ela fala sobre relações métricas no triângulo. Vocês estão vendo aí? Esqueci de perguntar se estão vendo. Então tá bom. Se alguém não estiver vendo, a voz falhando, clica na tela do celular, né? Eu acho que vocês estão usando o celular, e tem aí fixar apresentação, um desenho de um alfinete, tá? Então vamos lá, continuando aqui. Então nós vamos falar sobre as relações métricas no triângulo retângulo, né? Na quinzena passada a gente estava falando sobre semelhança, né? E expliquei, né, as atividades com vocês, tem o vídeo também, sempre deixo o vídeo da aula para vocês verem depois. E o que são as relações métricas, né, no triângulo retângulo? Primeira coisa, triângulo retângulo. Triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo de 90 graus. Nesse caso aqui, ó, o ângulo de 90 está bem aqui, ó, em cima. Esse quadradinho com um pontinho aqui, ó, deixa eu aumentar aqui. Esse quadradinho com um pontinho no meio, ele significa que é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá? Então, a gente aqui vai trabalhar com triângulos que possuem um ângulo de 90 graus. E o que as relações métricas são, né? São algumas continhas, algumas relações entre que relacionam, né, as medidas dos triângulos. Então, eu vou relacionar as medidas do triângulo para, às vezes, descobrir um valor que está faltando, tá bom? Então, a gente sempre vai fazer isso. Pessoal, a chamada é no finalzinho da aula, tá bom? Na hora que der... tranquilo. Aí lá no finalzinho eu peço de novo, para assinar. O povo já vai colocando o nome da chamada com Acontece. Continuando aqui. Então, eu vou relacionar as medidas dos triângulos, tá? Os elementos do nosso triângulo. Então, vamos lá. Já que a gente está falando de triângulo retângulo, num triângulo retângulo a gente possui algumas medidas em específico que é bom a gente saber o nome de cada uma, tá? Vou desenhar aqui um triângulo retângulo, tá? E o que as ferramentas não fazem? Bora lá. O ângulo reto é o ângulo de 90 graus, tá? Que geralmente é esse daqui, tá bom? É um eixo exatamente na horizontal e um exatamente na vertical. Ok. Deixa eu pôr o celular no silencioso. Beleza. O que vai acontecer, né? No triângulo, num triângulo retângulo, a gente possui catetos e hipotenusa, tá? A gente querendo entrar aqui. Bom dia, Micaele. Triângulo ou retângulo? Não, é triângulo retângulo, tá bom? É os dois, É porque é o seguinte. Bora lá, gente. Por que chama triângulo retângulo, né? Ó, gente, vamos lá. Retângulo, tranquilo. A palavra retângulo vem de ângulo reto, tá? Ângulo reto. Por que um retângulo é chamado de retângulo, né? Porque ele possui 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus, tá? Quando eu falo triângulo retângulo, quer dizer o quê? Que o triângulo tem um ângulo reto, tá? Então, triângulo é triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo de 90 graus, tá bom? Ok? Entendido aí a diferença? Beleza. Ok. O triângulo retângulo, ele possui
catetos e hipotenusa, tá? O que é isso, professora? Cateto e hipotenusa. Catetos são as medidas que vão formar o ângulo de 90 graus, tá? No caso, essas duas aqui que eu passei a linha vermelha. Tenho aqui um cateto e aqui eu tenho outro cateto. Por quê? São as medidas que formam aqui, ó, o meu ângulo de 90 graus. Tá? Então, meu ângulo de 90 graus, ele está entre os dois catetos, certo? Entendido o que é o cateto? Beleza. Nesse desenho aqui, ó, o meu ângulo de 90 graus, ele está bem aqui, ó. Então, aonde que vai ser o cateto? Vai ser essa medida e essa medida aqui, tá? Então, cateto é o que forma o ângulo de 90 graus, ó. É o ladinho B e C, aqui, ó. B é cateto e C também é cateto, ok? Vamos continuando aqui com as nossas explicações. Além de catetos, o triângulo possui um lado chamado hipotenusa, né? O que é a hipotenusa? A hipotenusa seria esse outro lado aqui, tá? A hipotenusa é o maior lado do triângulo, tá? É o maior lado do triângulo retângulo e ela está de frente, ó, oposta ao ângulo de 90 graus, tá? Então, aqui nós temos a nossa hipotenusa. Hipotenusa, tá? Então, a hipotenusa, ela está oposta ao ângulo de 90 graus. É o maior lado do triângulo, tá? Nosso desenho aqui, a nossa hipotenusa, ó, que está de frente ao ângulo de 90 graus, é a medida A aqui, tá? Essa aqui é a hipotenusa, ela é o maior lado desse triângulo. Aqui, ó, A, a medida da hipotenusa, tá? Lado oposto ao ângulo de 90 graus, que foi o que eu falei. Tudo bem por enquanto? Beleza. Então, a gente já sabe o que é os catetos, que é o que forma o ângulo de 90, e a gente sabe o que é a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, que é oposta ao ângulo de 90 graus. O que mais que nós temos, né? Falta aqui saber, deixa eu apagar essa linha aqui, falta saber o que é o H, o M e o N. Vamos primeiro ao H. O H, pessoal, é a altura do meu triângulo, tá? Altura relativa à hipotenusa. Como assim, professora? Quando eu coloquei aqui, no caso, a hipotenusa para o lado de baixo, né? Eu venho aqui e traço a altura, ó. A altura seria essa linha. A altura é exatamente a altura do triângulo. Qual que é a distância daqui até o ponto mais alto dele, né? É igual você, quando você vai medir a sua altura, você mede a distância do seu pé até a sua cabeça, que é o ponto mais alto de você, né? Então, isso é a altura do meu triângulo. É a distância do ponto mais baixo dele até o ponto mais alto, tá? Se eu estivesse falando assim, ó, se o triângulo estivesse nessa posição, a altura seria onde? Seria essa medida daqui, do ponto mais baixo dele, até o ponto mais alto, tá? Mas como o meu triângulo ele está nessa posição, a altura é dessa parte mais baixa até a parte mais alta. Tudo bem? Ok, então isso é a altura, no caso relativa à hipotenusa, tá? Por que relativa à hipotenusa? Porque ela vai de um vértice até a hipotenusa, que é esse lado azul aqui que a gente fez. Continuando. Falta só saber o que seria o M e o que seria o N. M e N aqui, ó. Bom, o M e o N, eles chamam de projeção, né? O M é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa e o N, projeção do cateto B sobre a hipotenusa. O que é isso, professor? O que é esse negócio de projeção? Normalmente, quando a gente fala de projeção, a gente está falando de sombra, tá? Se a gente tivesse uma sombra, se a gente tivesse uma luz incidindo em algum lugar,
esse lugar, né, essa coisa sobre o que a luz está incidindo, projetaria uma sombra, tá? Então, ou seja, essa medida que ele chamou aqui de M seria como se fosse a sombra desse C aqui, tá? E essa medida que ele chamou de B, de N, desculpa, seria a sombra desse lado B aqui. Ou seja, nossa, ficou tão lindo, dá até vontade de dar dó de voltar. Vamos lá. Então, como se fosse assim, ó. Pois é, tava tão lindo. Vamos supor que tem uma luzinha aqui, ó. Luzinha aqui incidindo. Luzinha aqui incidindo. Nossa, tá parecendo um bloco de Minecraft. Essa quadradeira aí. Já joguei muito Minecraft. Ai, ai. Acho que todo mundo já jogou Minecraft. Lá nos Estados Unidos, só por título de curiosidade, eles ensinam. Eles utilizam o Minecraft para dar aula de geografia e de matemática. Aí eu queria, tipo assim, até procurei alguma coisa, mas só tem coisas em inglês, assim, a respeito, sabe? Como o meu inglês não é muito bom, mas quem sabe futuramente eu consiga traduzir. Oi? Não, é porque os livros que utilizam o Minecraft para ensinar, né? Como é lá nos Estados Unidos, aí tá em inglês. Então não tem nada disso aqui no Brasil. Aí por isso que. Pois é. Mas é porque o tradutor normalmente ele traduz, tipo assim. Isso, fica meio esquisito, né? A tradução. Aí a gente tem que saber um pouquinho de inglês. Aham. Bora lá então. Então, por exemplo, vamos supor que tem uma luzinha aqui incidindo nessa medida C aqui, ok? Que é o nosso cateto. Quando a luz bater aqui, nesse jeito, vai projetar uma sombra. Essa sombra é essa medida M aqui, ó, tá? Então, o M, ele é chamado de projeção do cateto C. Por quê? Porque é a projeção da sombra desse cateto C aqui, tá? Então, é por isso que a gente chama de projeção. E do outro lado, a mesma coisa, né? A gente tem uma luzinha batendo aqui no cateto B, e esse cateto B aqui vai projetar uma sombra aqui embaixo também, que é o que a gente chamou aqui, né, de N, que é essa medidinha aqui, tá? Então, o M, projeção da sombra do cateto C, N, projeção da sombra do cateto B. Entendido até aqui? Não? Não entendeu? Ok. Não, então é o seguinte. Só pra... Olha. Então, deixa eu apagar aqui um pouco dessas rabisqueiras que eu fiz. Então, ó. C e B são catetos. Ok? E A é a hipotenusa. Tudo bem aqui? Você entendeu? Quem tinha dito que não entendeu essa parte? Que cateto é os lados que formam o ângulo de 90. E a hipotenusa é essa medida aqui, ou seja, de frente ao ângulo de 90 graus. Tá bom? Beleza. Então, é porque quando eu faço uma figura, por exemplo, sei lá, aqui não deu, mas quando eu faço uma figura, ele meio que conserta ela, faz ela ficar retinha, entendeu? É só vir aqui, ó. Tinta em forma. Aí quando eu desativo não faz isso, quando eu ativo faz. Aí nas aulas de geometria eu uso. Aí é o seguinte, H é a altura do triângulo, ou seja, do ponto mais alto até o ponto mais baixo, certo? Descendo de forma reta, ou seja, eu não vou medir a altura assim. Quando você vai medir a sua altura na parede, por exemplo, você fica retinho na parede. Você não, por exemplo, aqui está o chão e aqui está a parede. Quando você vai lá medir a sua altura, você vai ficar retinho na parede, certo? Você não vai ficar assim, por exemplo, ó, com a cabeça aqui e o corpo meio assim para cá, meio deitado. Oh, meu Deus, toda hora atrapalha.
tá? Então, a altura a gente mede retinha, tá? Descendo uma linha reta. Ok? Essa é a altura. O M é a projeção desse cateto aqui, ó, aqui na hipotenusa. Então, ou seja, o M seria a medida daqui até aqui, ó. Ok? Então, o M é essa medida. E o que seria o N? O N seria a medida, ou seja, seria a projeção desse cateto B aqui embaixo. Ou seja, seria a medida daqui até aqui. Tá bom? Beleza. Beleza, então a gente já sabe aqui os dados do nosso triângulo. E com base nisso daqui, né, a gente formou 3 triângulos aqui. Como assim 3, professora? Só tô vendo um. A gente formou 3, ó. A gente tem esse triângulo aqui que eu fiz de verde, tá vendo? Esse triângulo verde aqui. Vocês veem a seta do mouse? Sim. Ok, então esse triângulo verde aqui é um. Esse triângulo azulzinho aqui é outro. E a gente tem um triângulo completo, que seria esse aqui, ó. Tá? Seria esse triângulo grandão aqui. Então, temos 3 triângulos aqui. E por algumas definições, algumas consequências, né? Cada um desses triângulos é semelhante um ao outro, por aquelas regras que a gente viu na aula passada. Eu não vou ficar muito falando dessa parte de semelhança, porque demanda muito tempo. Demoraria assim, umas 3 aulas para explicar isso tudo, tá? Então, com base nisso daqui, pois é, a gente nem tem 3. Então, assim, a gente vai, com base nisso daqui, a gente já vai para as relações métricas, tá? Para as consequências dessas semelhanças, tá bom? O que são as relações métricas, né? É a relação entre essas medidas que a gente descobriu. Essa medida de A, B, C, H e M e N. Tá? Então, essas medidas vão se relacionar uma com a outra através dessas continhas aqui. Como assim, professora? Por exemplo, se você tem um triângulo que você sabe, por exemplo, a medida do A dele, que seria essa medida aqui, ó, e você sabe a medida do N dele, que seria essa medida. Você consegue, com isso, saber a medida do B, que é o que falta aqui, tá? Então, você vai observar no seu exercício quais são os dados que você tem e o que você quer descobrir. E com base nisso você vai conseguir resolver utilizando essas relações aqui, tá bom? Vamos um exemplo com número para ficar mais fácil para a gente entender. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui um triângulo, certo? Um triângulo retângulo, e eu quero saber quanto vale esse y aqui, por exemplo, tá? Então, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que associar aquelas letrinhas lá, A, B, C, M, N e H, a esse triângulo, tá? Se a gente olhar lá na figura, eu vou fazer do lado de lá para ficar melhor, que o triângulo tá aqui, ó. Olha lá. Vou observar nesse triângulo aqui, tá bom, pessoal? Vou observar nesse para passar os dados para cá, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui uma cor que não tenha nesse triângulo, pô, verde. Olha, esse A aqui, ó, concorda que é essa medida que tá valendo 13 aqui? Tá no mesmo lugar, não tá? Sim, então o A é aqui. Beleza. Essa medida C aqui, ó, é a parte do lado esquerdo do triângulo, ou seja, vai ser essa medida aqui, ó. Certo? Ah, professora, o outro tá menor e esse tá maior. Não importa, tá bom? Pode ser assim mesmo. Ok. Então, aqui, ó. Tá? Só o desenho aqui que muda um pouquinho. Então, esse 5 aqui, ó, seria a minha medida C. Tá? Porque é o que tá do lado de cá no triângulo. Ok. Minha medida C.
Continuando a observar lá o meu triângulo, né? Então, eu já tenho o A e o C. O B, né? Olha aqui, o B seria essa medida que está do lado de cá, do lado esquerdo, direito, desculpa. Então, seria essa medida aqui. Concorda comigo que o B seria de cá? Sim, né? Então, só tô projetando aquelas letras que tem aqui no triângulo do meu exercício, tá? Ok. Essa medidinha aqui do meio, ó, seria meu M, que é o que tá do lado de cá. Então, aqui seria o meu M. A outra medida do outro lado aqui, ó, seria o meu N aqui, ó. Certo, pessoal? Então, só tô dando nome aos bois, como dizeria o pessoal de antigamente. E por último, né, essa medida aqui do meio, Não vai pagar não, né? Que não falta aí. essa medida aqui do meio seria o meu H, tá? Esse Y aqui, então, seria o que eu vou chamar de H. Ok? Beleza. Então, no meu triângulo aqui, eu tenho as mesmas letras que eu tenho na minha referência. A minha referência sempre vai ser esse triângulo aqui, tá bom? Então, esse triângulo vai ser a minha referência para fazer meus exercícios. Então, é importante... Vou fazer maior um pouquinho. Então, é importante saber dele, tá? E agora eu vou olhar lá na minha tabelinha aqui, ó. Vou ver o que eu quero descobrir e o que eu tenho, né? Olha lá, pessoal, a medida que ele quer descobrir é o Y aqui, não é? Que é a letra desconhecida, não é verdade? Sim. E esse Y corresponde ao H. Então, eu tenho que olhar lá uma fórmula que tenha o H. Então, vamos chamar aqui, ó, fórmula 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Qual das fórmulas que aparece a letra H? Deixa eu aumentar aqui para vocês, porque o H é o que eu quero descobrir, não é? Então, tem que usar uma fórmula que tenha H. Qual das fórmulas aí que aparece a letra H? A 4 e a 1. Ok, então eu tenho essa aqui e essa aqui. Beleza, eu vou usar então é uma das duas. Eu vou verificar lá então qual que é melhor de eu usar. Vamos analisar primeiro a 4. A 4 ela usa o H, o M e o N, não é? Então vamos lá. O H, beleza, é o que eu quero descobrir. Mas ele me falou qual que é a medida do M e do N? Não, então não tem como eu usar ela. Porque como que eu vou descobrir uma coisa se eu não tenho nada para me ajudar nisso, né? Então, não vou usar a fórmula 4 porque ele não me fala quanto vale o M nem o N. Agora, vamos ver se a outra utiliza números, coisas que eu conheço, né? Olha, a outra fórmula, que é a primeira, utiliza o A, o B e o C. Será que eu tenho o ABC lá no meu triângulo? Vamos olhar. Eu tenho aqui a medida do A, que vale 13. Eu tenho a medida do B, que vale 12. E tenho a medida do C, que vale 5. Então, eu vou usar essa fórmula. Por quê? Porque eu só tem desconhecido aqui o H, que é que eu quero descobrir. Entenderam, pessoal? Então, você vai olhar qual é a letrinha que você quer descobrir. Beleza. Então, eu vou olhar lá na minha tabelinha qual é a letra que eu tenho que descobrir. Vai ter que usar uma dessas fórmulas. E vou analisar qual que é melhor para eu usar, né? No caso, a 4 eu não posso usar porque eu não tenho medida de M e não tenho medida de N. E não tenho medida de H, então vai me ajudar em nada isso aqui. Mas essa primeira aqui, eu tenho tanto A, quanto B, quanto C. Só falta o H. Então, é ela que eu vou utilizar. Entenderam? Então, vamos utilizar ela e descobrir, né? Então, é A vezes H... A vezes H é igual B vezes C. É igual a B vezes C. Beleza.
Quanto vale o A? Vou fazer maior aqui. Quanto está valendo o A aí no meu triângulo? Nesse triângulo aqui. Quanto vale a medida do A? O A é essa de baixo. Quanto que ela está valendo? E aí, pessoas? Quanto está valendo a medida A? A é essa de baixo. Está valendo quanto? 13. Então, no lugar do A aqui, eu ponho 13. Vezes o H. Qual que ele chamou o H de quê? De Y, né? Ele chamou o H de Y. Igual ao B. Quanto está valendo o B? 12. Vezes o C. Quanto que está valendo o C? 5. Vamos lá, continuando. Quanto é 12 vezes 5? Que é a conta que dá para fazer aqui por enquanto. 5 dúzias. 60, isso aí. Ó. Pessoal, vamos continuando. Ai, ai. E o último aqui, ó, 13 vezes y. O que é 13y, tá? Não tem como fazer nada com isso. O 13, pessoal, ele está multiplicando o y. Ele passa para o outro lado de que jeito? Dividindo. Então, vai ficar y é igual a 60 dividido para 13, tá? Essa divisão, ela não dá exata, tá? Se você pegar o 60 e dividir por 13, não dá uma conta exata. Então, eu posso deixar meu resultado assim mesmo, tá? E não dá para simplificar também, porque o 13 é primo. Então, deixa assim. Y é igual a 60 por 13, ou seja, a altura do meu triângulo aqui, ó, é 60 sobre 13, tá bom? Então, utilizando o meu triângulo de referência, que é esse daqui, para me dar nome às letrinhas, né? Dar nome aos bois, como eu tinha dito. E utilizando a tabelinha aqui, ó, das relações, eu consegui descobrir quanto que vai medir a altura do meu triângulo. Certo, pessoal? Entendido isso daqui? Então, é isso que vocês vão fazer no exercício número 1 e 2, tá bom? Então, olha, aqui tem várias coisinhas para vocês descobrirem. Olha, por exemplo, nesse triângulo aqui, ó, dando nome aos bois, né, como a gente fala, a gente tem aqui o A, a gente tem aqui o B e a gente tem aqui o C, ó. Aqui é o H, aqui é o M e aqui é o N, tá? Então, olha, quais são as medidas que eu tenho, né? Eu tenho A e eu tenho B. Tenho A e B, só as duas que eu tenho. Então, você vai olhar lá na tabela, quais as medidas que usa A e B. Bom, aqui usa A e B, mas tem duas coisas desconhecidas, que é o H que eu não sei e o C eu também não sei. Então, tem que ter só um desconhecido, tá, gente? Olha aqui, essa aqui utiliza, ó, A e B e utiliza o N. Então, se eu usar a fórmula 2, eu consigo descobrir a medida de N aqui, ó. Tá? Então, primeiramente, uma dica para vocês, né? Vocês podem usar a fórmula 2 primeiro. Usa a fórmula 2. Para quê? Vocês vão descobrir quanto mede o N, tá? Depois que vocês descobrirem isso, aí você vai vendo qual é as outras letrinhas que você precisa e qual vocês vai ter que utilizar, tá bom? A número 2, a mesma coisa, tá? Eu tenho aqui, ó, aqui já tá dando os nomes direitinho, ó, só falta aqui o M e o N, tá? Então, a medida que eu tenho aqui é o quê? M e N. Aí você olha lá, qual que usa M e N? Você vai usar essa quinta aqui, ó. M mais N é igual à medida do A. Então, se você somar o M mais o N, você já tem a medida do A. O M é 5, o N é 15. Então, quanto que é 15 mais 5? 20. Então, meu A aqui, eu já posso até descobrir aqui que vale 20. Por quê? Porque essa medida do M mais a medida do N dá a medida do meu A. Tá bom?
E aí vocês vão descobrir nas outras, utilizando as razões que a gente utilizou aqui, tá bom? Então é isso, nossa aula de hoje.